Olá, meus amigos! Tudo bem? Eu sou Gama, Belo, e hoje tenho uma migalha para a sua vida. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Por que você caminha? Por que você faz o que está fazendo? Como eu tenho me encontrado com pessoas que têm dificuldades para caminhar. E ainda mais quando falamos de caminhar com Jesus Cristo. Como as pessoas têm dificuldade em nossos dias para caminhar com Jesus. Nós queremos caminhar da nossa maneira. Nós queremos caminhar o nosso caminho. Nós queremos trilhar a nossa história. E temos dificuldade para caminhar com Jesus. Mas por que nós somos assim? Por que nós temos essa dificuldade em caminharmos nesses dias? A afirmação geralmente é difícil caminhar com Jesus. E a verdade é que talvez a dificuldade não esteja em caminhar com Jesus, mas esteja no motivo que nos faz caminhar com Jesus. Qual é o motivo que nos faz levantar todas as manhãs? Qual é o motivo que nos faz tirar um período de oração? Qual é o motivo que nos faz querer ouvir a voz de Deus? Quais são esses motivos? E a verdade é que caminhar com Jesus nunca será difícil, se ambos estiverem caminhando para uma mesma direção. Não tem como caminharmos por direções opostas se estamos juntos. Geralmente, nós temos dificuldades de caminhar com o Senhor, porque o Senhor está indo por este caminho, mas nós queremos este caminho. O Senhor está nos direcionando para um caminho onde muitas vezes nós não vamos ser vistos e aplaudidos, mas nós queremos ser vistos e aplaudidos. Muitas vezes o Senhor está nos direcionando para um ambiente onde nós não vamos crescer financeiramente e materialmente, mas nós queremos caminhar por um caminho aonde vai nos levar a termos um conforto material. Você compreende por que nós temos dificuldade para caminharmos com o Senhor? Porque nós queremos caminhar por direções opostas. Mas quando nós estamos caminhando para um mesmo caminho, e não é o Senhor que endireita o seu caminho para o seu. Não, é você que tem que endireitar, é você que tem que buscar, é você que tem que entender que é o caminho que o Senhor tem para nós, que é o perfeito, que é o caminho que realmente vai nos trazer a verdadeira felicidade. Muitos têm caído no engano de achar que no Evangelho de Jesus há espaço para trilharmos os nossos próprios caminhos. Eu sei que muitos vão te falar que os seus caminhos, que os seus projetos, que as suas vontades, o Senhor vai atender. A verdade é que o Senhor só vai fazer aquilo que Ele bem entender, aquilo que Ele tem planejado e propositado para as nossas vidas. Deus não age por agir, Deus não faz por fazer. Tudo o que Ele faz tem um propósito. Então não se engane achando que no Evangelho de Jesus há esse espaço para você trilhar o seu próprio caminho. Mas há algo que nós precisamos entender na caminhada com o Senhor, que nós precisamos caminhar sobre a sua palavra. Em Mateus 14, vai relatar a história de um homem que caminhou com Jesus, sobre a palavra de Jesus. Jesus, no capítulo 14 de Mateus, ele vai acabar de multiplicar os pães e peixes. E aí ele vai dizer aos seus discípulos: entrem no barco e passem para o outro lado. Os discípulos vão fazer e obedecer aquilo que Jesus tinha ordenado para eles. Jesus fica, os discípulos entram no barco e estão rumo à outra margem. No meio do mar, sobrevém uma tempestade por volta das 3 da manhã. Aquela tempestade no meio daquele mar
Eles olham e eles veem um homem caminhando sobre as águas. E este homem era Jesus. Mas eles não o reconhecem. De longe eles dizem, é um fantasma, e gritam de medo. E Jesus, que estava caminhando por cima daquele mar, diz aos seus discípulos, não temais, sou eu. Naquele instante, Pedro então diz, se és tu, Jesus, manda e ter contigo sobre as águas. E isso me chama muito a atenção, porque pelo menos havia 12 dos discípulos dentro daquele barco, mas somente um dos 12 que teve este privilégio de andar sobre as águas. Pedro, ele tomou uma atitude que nenhum dos demais teve, e ele viveu o que ninguém deles viveu. Sabe por quê? Porque ele conseguiu vencer o medo. E na nossa caminhada com o Senhor, por vezes nós vamos ter medo. Na nossa caminhada com Ele, vai ter momentos em que a gente vai ser surpreendido pelas tempestades, pelas ondas fortes, querendo entrar dentro do nosso barco. Mas aí, Pedro nos mostra o segredo para nós vivermos na nossa caminhada coisas extraordinárias, e muitas vezes nós olhamos para outras pessoas e nós dizemos, por que isso não acontece na minha vida? Por que eu vivo uma vida tão medíocre? Na minha vida, essas coisas, o sobrenatural não acontece. E muitas vezes isso não acontece porque nós estamos parados, acostumados, tremendo de medo dentro do barco, e não tomamos uma atitude para fazermos o que ninguém está fazendo, para vivermos aquilo que ninguém também está vivendo. Revelando que Pedro tomou uma atitude. Ele não se conformou, mesmo estando naquele barco, com a tempestade junto com os demais, mesmo aterrorizado porque um homem estava andando sobre as águas, eles achando que era um fantasma. Mesmo assim, ele conseguiu vencer isso, porque ele tomou uma atitude que os demais não tomaram. Mas não se engane, achando que foi a atitude de Pedro que fez com que ele andasse sobre as águas. Ele andou sobre as águas por causa da palavra de Jesus. Jesus disse a Pedro, vem. Presta atenção. Se Jesus fosse ter dito a Pedro, não vem, Pedro não teria ido. O que fez Pedro andar sobre as águas foi porque Pedro andou sobre a palavra de Jesus. Por isso que nós temos tanta dificuldade para caminharmos com o Senhor, porque nós queremos caminhar sem estarmos debaixo da palavra de Deus. Pedro andou porque ele ouviu o sim de Jesus. Ele ouviu o vem, porque se ele fosse ter ouvido não, ele não teria ido. Mas muitas vezes o Senhor está dizendo não para nós, mas nós estamos dizendo sim. Outras vezes Deus está dizendo sim para nós, mas nós estamos dizendo não. Nós precisamos alinhar a nossa vontade, nós precisamos alinhar a nossa fé, a nossa vida com aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Porque só assim nós vamos conseguir caminharmos rumo àquilo que Deus tem para a nossa vida. Qual é a palavra que o Senhor tem liberado sobre a sua vida? Ou quem sabe você igual aos outros 11 discípulos que ficaram dentro do barco, deixando ser aterrorizados pelo medo. Você tem deixado o medo te paralisar, ou você tem pegado o seu medo e rompido as barreiras e as dificuldades e caminhado com o Senhor? O medo nem sempre ele é ruim. Pelo contrário, o medo nos deixa alerta. O medo faz com que nós temos a consciência que nós estamos vivos, mas ao mesmo tempo nós não podemos deixar este medo nos paralisar. O medo do amanhã, o medo do que é incerto, o medo daquilo que nós não temos o controle, tudo isso nós temos que deixar na mão de Deus. O que é mais lindo é que Pedro agora começa a caminhar
por cima das águas, olhando para Jesus. Mas agora Pedro dá uma observada e começa a ver o vento forte que está soprando. E naquele instante, ele sente medo novamente e começa a afundar. Quem sabe você, assim como Pedro, já tomou uma atitude, já começou a caminhar por cima das dificuldades, mas você começou a dar uma olhadinha para o seu lado, começou a observar as circunstâncias e o medo bateu novamente. Consegue perceber como o medo tem poder para nos paralisar? A Bíblia diz que nesse instante, Pedro começa a afundar. Geralmente, nessa caminhada com o Senhor, quando nós demos espaço para o medo, nós começamos a afundar. Quando nós demos espaço para o medo dominar sobre a nossa vida, quando nós demos espaço para o medo dominar a nossa vida, a consequência disso será o nosso afundamento, será o nosso afogamento. Por isso, nesse dia, o Senhor está te chamando para que você venha a olhar fixamente para Jesus. Se você começar a olhar para um lado, para o outro, para frente ou para trás, você vai sim começar a desanimar, você vai sim deixar nessa caminhada com o Senhor o medo dominar a sua vida. Mas o Senhor está dizendo para você: olhe fixamente para mim. O homem, ele vai te decepcionar. A circunstância dessa vida vai fazer com que você venha paralisar o inimigo da sua alma. Todos os dias ele está bramando, ele está ao derredor para que consiga tragar a sua vida. Então você tem que simplesmente olhar fixamente para Jesus. Porque é só olhando para Ele, debaixo da palavra dEle, que você vai conseguir caminhar por cima dessas dificuldades, por cima desses dias maus, por cima das dificuldades, por cima dessas ondas. Só assim você vai conseguir alcançar isso. Só assim você vai conseguir alcançar este lugar que é estar perto e próximo de Jesus. Mas Jesus está aqui dizendo para você: se você está caminhando sobre a minha palavra, se você está caminhando fixado, olhando unicamente para mim, qual o motivo de medo na sua vida? Por que você tem estado com medo se você está caminhando sobre a palavra do Senhor? Geralmente, nós perdemos o foco em Jesus quando começamos a olhar para as circunstâncias ao nosso redor. E aí, acabamos nos dando mal. E hoje, nesse dia, nessa simples migalha, o Senhor está te fazendo lembrar que o medo não é para te paralisar, o medo é só para te alertar. A circunstância é a base do medo, mas a palavra de Jesus é a certeza que você viverá o sobrenatural. A questão não é se você tem medo ou não, mas é o que você vai fazer com o seu medo. O interessante é que depois que Pedro afunda, Jesus vai lá e salva Pedro, resgata Pedro. E Jesus vai olhar nos olhos de Pedro e dizer para ele o que faltou na sua vida. E isso é exatamente o que tem faltado nos nossos dias. Jesus olha nos olhos de Pedro e diz: ó homem de pouca fé. Fé é o que tem nos faltado. Só vence quem tem fé. Só consegue caminhar com Jesus pela fé. Se nós colocarmos as nossas razões, as nossas convicções, nós não vamos conseguir caminharmos com o Senhor. Só caminha com Ele quem está de mãos dadas com a fé. É interessante que para Jesus, o contrário de medo é fé. Então, só vence o medo, só vence as circunstâncias, só vence o vento forte, só vence as ondas querendo bater no barco aquele que tem uma fé alicerçada, fixada em Jesus. Você que tem sido paralisado por tudo isso, o Senhor está te chamando nesse dia
para que você venha sair deste lugar, para que você venha começar a olhar para a palavra dele, para aquilo que ele já falou sobre sua vida, por tudo aquilo que ele já profetizou para você, por tudo aquilo que você já vivenciou com ele. E é sobre isso que ele está te convidando a começar a caminhar. Não é sobre o que os outros têm falado, não é sobre o que os outros prometeram para você, mas é sobre aquilo que o Senhor te chamou. Ele disse para você, vem. Ele disse para você, assim como disse para Pedro, vem. E por que você está parado nesse dia? Por que você está estacionado? Ele está dizendo para você hoje, vem, vem. Ele está te esperando. Ei, você não vai afundar não, a sua família não vai acabar não, os seus filhos não vão se dar mal não, o seu emprego não, você vai andar sobre a palavra de Jesus, sobre aquilo que o Senhor já liberou sobre sua vida, e eu tenho convicção de que você ainda viverá o extraordinário de Deus. Não fique dentro do barco, mas faça como Pedro. Tome uma atitude no dia de hoje, resolva sair dessa posição, enfrentar os seus medos e começar a vivenciar o sobrenatural de Deus. Eu creio que o Senhor Jesus, Ele está nesse dia abrindo os seus olhos para que você consiga enxergar esse caminho que Ele tem para você trilhar. E nesse caminho, Ele está com você. E nesse caminho Ele prometeu que nunca te abandonaria, mas sempre estaria ao seu lado. Que o Senhor Jesus Cristo te guarde e te abençoe. E que hoje você consiga tomar essa atitude, romper os seus medos e se entregar por completo por Ele, que te amou por inteiro. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que nós possamos nos encontrar para mais uma migalha para o seu dia. Um forte abraço.